Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio, daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre Friedrich Nietzsche, um dos filósofos contemporâneos mais importantes até hoje. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast. E aí é legal porque quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora. Só tem lá. E claro, quando você compra uma camisa, uma caneca, você tá apoiando o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se/História em Meia Hora. Repetindo, apoia.se/História em Meia Hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. E o episódio dessa semana eu vou falar um pouquinho, comparar na real, um pouquinho do Schopenhauer com o Nietzsche. É uma comparação muito interessante que rende muita discussão. E se você quiser ter acesso a esse podcast e a dezena, tem mais de 30, quase 40 episódios já lá, e vai ter toda semana um episódio novo. É só você assinar se você quiser e puder me ajudar, não esquece. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História pros Brother, onde eu também falo de história, só que de um jeito mais informal, mais com humor, tá ligado? E é isso, gente, me siga nas redes sociais, é @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram, e segue também o Instagram do podcast, é @História em Meia Hora, beleza? Agora bora começar a falar sobre filosofia, religião, super-homem e bigode. Roda a vida em Portugal e vambora! Nietzsche matou Deus com a sua filosofia? Será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Qual é a sua motivação para você fazer o que você faz? Essas são algumas das várias perguntas que podemos fazer quando a gente começa a falar sobre o nosso personagem de hoje. Não é a primeira vez que vamos falar sobre a biografia de um filósofo no História em Meia Hora. A última vez, nós falamos sobre a vida e a obra de Jean-Jacques Rousseau. E esse episódio tem a mesma pegada, tá ligado? Falar sobre a biografia e o contexto em que Nietzsche viveu, além, claro, de falar sobre as suas principais obras. E vamos tentar, a palavra certa é essa, tentar entender juntos. Quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu gosto desse cara, então eu não vou mentir pra vocês que eu tô bem empolgado, tem até tatuagem do brother, e eu espero que vocês curtam, beleza? Bem, sempre que estudamos qualquer autor ou algum filósofo, uma das coisas mais importantes que temos que fazer é compreender realmente aquilo que ele pretendeu dizer quando estava escrevendo os seus textos. E eu digo isso porque o nosso personagem de hoje, querendo ou não, é um filósofo pop, no sentido de ser popular. Muita gente conhece seu nome e uma frase ou outra. Mas falar isso não quer dizer que as pessoas realmente entendem a filosofia de Nietzsche e nem os conceitos que ele trabalha. Mas antes de Nietzsche ser um dos filósofos mais importantes da modernidade, ele foi apenas uma criança nascida em Hocken, uma cidade do Reino da Prússia, local que hoje conhecemos como a Alemanha. Ele nasceu no dia 15 de outubro de 1844. O local e a época em que Nietzsche nasceu foi muito importante para a construção do seu pensamento ao longo dos anos, porque o Reino da Prússia, que em alguns anos depois do nascimento de Nietzsche irá se tornar o Reino da Alemanha, será palco de vários debates intelectuais de diferentes áreas do conhecimento. Então a primeira coisa que precisamos saber sobre o contexto em que Friedrich Nietzsche nasceu é que será um importante centro cultural e intelectual do mundo todo. Além disso, um outro aspecto extremamente importante que, querendo ou não, vai marcar a vida do Nietzsche será a sua família. Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em uma família tradicionalmente luterana. Tanto seus pais quanto seus avós seguiam o protestantismo com bastante convicção, de forma que tanto seu avô paterno quanto o avô materno eram pastores. Nascer dentro de uma família religiosa como essa fez com que Nietzsche também desejasse seguir uma vida religiosa desde a sua juventude.
Esse seria um caminho natural, até porque todos nós costumamos reproduzir ou seguir os passos que estamos acostumados a ver nossos pais ou familiares fazendo, não é verdade? Isso leva a gente a pensar numa coisa: será que nossos gostos e nossas escolhas de vida são de fato escolhas puramente nossas? Até que ponto esse contexto que nós vivemos impacta naquilo que vamos construir para a nossa vida? Bom, pensar nisso é importante, e esse caminho supostamente natural que Nietzsche seguiria foi transformado quando ele teve contato com os estudos filosóficos. O primeiro contato que Nietzsche teve foi com a filosofia dentro do campo da filologia, que é a área de estudo que se dedica a estudar as estruturas das línguas clássicas. Então, com isso, ele passou a se dedicar bastante em entender e compreender a língua grega clássica. E quem aí é estudante ou professor de outras línguas além de português, sabe que quando estudamos determinado idioma, é quase que uma consequência estudarmos também a sociedade que fala essa determinada língua. E foi exatamente isso que aconteceu com Nietzsche. Ao estudar a filologia grega, passou a se debruçar sobre a cultura grega antiga, tendo como principal foco as tragédias gregas. E eu não sei se você é familiarizado com esse termo, mas quando a gente fala em tragédias gregas, a gente não está falando de acidente ou catástrofe natural que aconteceram com eles, e sim de histórias que os gregos criaram para os seus teatros ou livros que contavam dramas humanos e constantemente retratavam a aventura de personagens heróicos e nobres. O que Nietzsche passou a fazer, gente, foi estudar esses textos buscando entender aquilo que eles queriam dizer. Quais eram os símbolos valorizados e quais eram os modelos que eram criados para que os ouvintes ou leitores pudessem se identificar. Além de estudar filologia por bastante tempo, Nietzsche se dedicou ao estudo da teologia protestante, mas não para se tornar um religioso ou coisa assim. O foco dele era compreender o que era essa tal de moral cristã, tão importante e relevante naquele momento da história. Nietzsche decidiu então se dedicar a essas duas áreas de estudo na década de 1860, até que em 1868, com apenas 24 anos, ele foi convidado para se tornar um professor de filologia clássica na Universidade da Basileia, um importante centro de estudos do período. Ter se tornado um professor, mesmo sendo tão jovem, mostra para nós o tamanho da educação que Nietzsche teve por suas áreas de estudo. Diversos relatos biográficos mostram que ele era um estudante exemplar, fato que com certeza contribuiu para que Nietzsche fosse convidado para ser professor tão jovem. Porém, o caminho para chegar a essa posição como professor não foi nada tranquilo. Como eu disse, Nietzsche nasceu no Reino da Prússia, que nesse período estava passando por intensos conflitos contra a França. Esses conflitos escalaram de uma forma tão rápida que em 1870 estourou a Guerra Franco-Prussiana e o nosso querido Nietzsche foi convocado para a batalha. Estar em um local como esse marca a vida de qualquer pessoa, e com ele não foi diferente. Nietzsche não chegou a combater no fronte de batalha, mas serviu como voluntário médico para ajudar quem estava ferido. E sendo bem sincero, eu não sei o que é pior. Se você já assistiu qualquer filme de guerra, independentemente do período, você sabe que os enfermeiros e os médicos dentro de uma guerra são obrigados a verem cenas terríveis. Além de precisar cuidar dos feridos, Nietzsche contraiu uma doença em seu período no exército e precisou voltar para casa para se recuperar. Infelizmente, essa doença só evidenciou o fato de que Nietzsche, desde muito jovem, sempre teve uma saúde bem comprometida e frágil. E mesmo que seu intelecto e suas ideias desde cedo fossem muito fortes e marcantes, o seu corpo não conseguiria acompanhar esse ritmo ao longo de sua vida. A carreira de Nietzsche na universidade estava sendo muito promissora, mesmo sendo tão jovem. Uma das coisas que ele fez para compensar, entre aspas, a sua juventude, foi se aproximar de mestres e autores que o guiaram por boa parte da sua vida. Uma dessas pessoas foi Friedrich Wilhelm Hitchell, um professor de filologia que foi essencial para a trajetória de Nietzsche e, para além disso, serviu também como uma figura paterna para o jovem, que havia perdido seu pai quando ainda era bem novinho, tendo que ser criado pela sua mãe e irmã.
Além desse contato bem próximo com seu mestre, Nietzsche também foi bastante influenciado pela filosofia de Arthur Schopenhauer, um importante pensador alemão do século XIX. E como eu já falei na introdução, eu tô fazendo um episódio exclusivo para os apoiadores do Apoia-se comparando os dois, o Schopenhauer e o Nietzsche. Se você quiser ouvir esse episódio e muitos outros, entra lá no apoia.se/História em Meia Hora. Mas enfim, gente, uma de suas grandes contribuições para a filosofia foi trabalhar com a ideia que ficou popularmente conhecida como pessimismo filosófico. Algumas das principais teses de Schopenhauer trabalhavam a ideia de que viver era necessariamente sofrer, ou que o amor não é sinônimo de felicidade. Será a partir dessa linha filosófica que Nietzsche irá ser influenciado nos primeiros anos de sua carreira. Para além da obra de Schopenhauer, uma outra grande influência para Nietzsche será o músico e compositor alemão Richard Wagner. A influência de Wagner sobre Nietzsche não era apenas de uma admiração distante ou coisa assim. Eles chegaram a ser amigos e muito próximos. Uma coisa que pouca gente sabe é que essa amizade surtiu efeitos até na música, pois Nietzsche passou a escrever algumas composições e são bem legais, tem no YouTube, eu recomendo bastante que você ouça lá depois. Tendo como grande inspiração esses dois personagens notáveis do século XIX, Nietzsche vai produzir a sua primeira obra no ano de 1871, chamada O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música. Nessa primeira publicação, o filósofo alemão ele faz uma dedicatória ao seu amigo Wagner, a quem acredita boa parte da inspiração para esse trabalho. Será nesse livro que Nietzsche irá trabalhar uma de suas primeiras teses e que irá desenvolver ao longo da sua vida. Como Nietzsche estudou muito tempo a tragédia grega, ele conseguiu observar alguns padrões e não só as histórias criadas, tá ligado? Para ele, isso refletia algo que o próprio ser humano tinha. Para Nietzsche, existem duas forças que comandam todo o ser humano, a força apolínea e a força dionisíaca. E como vocês sabem, esses são dois nomes que se referem às duas divindades gregas, Apolo e Dionísio. Apolo tá ligado à ideia de equilíbrio e de razão, tá ligado? Enquanto Dionísio, que é o deus do vinho, tem uma ligação muito forte com uma inspiração criativa, uma força de vida. Essas duas forças, de acordo com Nietzsche, existem e são essenciais para a vida humana. Mas como nesse livro ele analisa as artes, mais precisamente a música, essas duas forças são extremamente necessárias para a criação. Mas tem um problema. Nietzsche vai dizer que essa força passou a ser reprimida com o surgimento da filosofia de Sócrates, que dava muita importância, uma ênfase muito grande à razão. E quem resume muito bem o que Nietzsche quis dizer com essa crítica a Sócrates foi o escritor Giovanni Reale, ao dizer, abre aspas, surgiu Sócrates com sua louca presunção de dominar a vida com a razão. Estamos em plena decadência. Sócrates e Platão, sintomas de decadência, os instrumentos da dissolução grega, os pseudos gregos. Fecha aspas. Essa segunda parte da citação foi o próprio Nietzsche se referindo aos filósofos gregos. E só nesse pequeno trecho já dá pra perceber como que o Nietzsche não mede palavra, ele fala mesmo que pensa, mas o que ele quer dizer é que pra ele, essa elevação da razão impede que a vida seja vivida. E citando mais uma vez o Giovanni, abre aspas, a racionalidade a todo custo é uma doença. Fecha aspas. Nesse momento, eu imagino que você, meu querido ouvinte, tá confuso, né? Como que um filósofo critica a razão? Só que, molecada, o ponto aqui não é nem essa crítica à razão, e sim o convite que o Nietzsche faz, não só nessa obra, mas em toda a sua carreira. Gente, para Nietzsche, a vida era movimento, algo que estaria em constante transformação e, acima de tudo, a vida é uma luta entre os nossos próprios instintos, vontades e impulsos. Uma coisa que falamos mais cedo é que Nietzsche, desde a sua infância, foi uma pessoa muito doente e que sofreu ao longo da sua vida diversas complicações no que se refere à sua saúde. Pensar nessa ideia de vida que falamos agora e pensar que estamos falando de um autor que provavelmente estava impedido ou até mesmo limitado de viver essa vida de maneira plena é algo muito interessante que podemos pensar, né? Na verdade, uma coisa que eu gosto de fazer aqui no História Meia Hora é não olhar apenas para a obra pronta, independentemente de quem seja o autor, mas analisar como elementos da sua biografia podem ou não influenciar aquilo que foi feito.
Bom, mas deixa isso pra lá. Gente, o início da década de 1870 será um período de muito trabalho para Nietzsche, porque além das aulas na universidade, ele irá produzir muitos textos que, pouco a pouco, vão mostrar um amadurecimento do seu pensamento. Mas, por outro lado, vai ser nesse período que alguns problemas afetivos vão começar a surgir em sua vida. Ainda vamos falar mais dos aspectos da vida de Nietzsche e sobre as suas principais obras. Mas me dá só um minutinho que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre desilusão amorosa, isso aí você conhece, né? Nazismo, bigode, loucura e morte de Deus. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Fecha aspas. Essa frase não é do Coringa, o famoso vilão do Batman, e sim do próprio Friedrich Nietzsche. E como vocês podem imaginar, a crítica que Nietzsche fez ao Sócrates e ao Platão deu muito o que falar. Só que ficar conhecido por aquilo que você escreveu tem um lado bom e um lado ruim também. Nietzsche passou a ser extremamente criticado por filósofos mais tradicionalistas e que eram mais apegados aos gregos e ao próprio Sócrates. Na verdade, até hoje, existe um estigma bem forte sobre o Nietzsche a respeito dele ser extremamente crítico sobre tudo e sobre todos. Só que a pegada do Nietzsche não é bem essa, fazer crítica pelo simples fato de fazer. Acima de tudo, Nietzsche vai se tornar um filósofo da suspeita, como vamos ver logo mais. Como eu havia dito, a década de 1870 vai ser muito produtiva em relação àquilo que ele escreveu. No intervalo de apenas 4 anos, Nietzsche escreveu 7 livros, ainda sob a influência de Schopenhauer e Wagner. Essa influência é tão forte que 2 desses livros se chamam Schopenhauer como Educador e Wagner em Bayreuth. Porém, o ano de 1876 vai marcar uma grande virada em sua vida em relação às suas grandes referências, porque Nietzsche irá romper com os dois. Wagner era um grande artista e tinha composições fantásticas. Porém, o seu grande problema, de acordo com seu amigo Nietzsche, era ser nacionalista demais. Wagner exaltava de forma exagerada a cultura alemã em comparação com as demais. E sem falar que até hoje existe uma polêmica sobre Wagner ser antissemita ou não. Essa dúvida existe porque o que sabemos de fato é que um de seus maiores rivais era um judeu. E digamos que elogios não eram as coisas mais comuns que saíam da boca dele para se referir ao adversário, tá ligado? Além desse motivo nacionalista, a briga entre os dois foi causada por uma desavença em um festival de música no ano de 1876, chamado de Festival de Bayreuth. Se não bastasse essa ruptura com um grande amigo e ídolo, nesse mesmo período, Nietzsche também deixa de seguir uma linha da filosofia mais próxima de Schopenhauer por considerá-lo pessimista demais. E esse pessimismo exagerado impede que a vida seja vivida. Para muitos, perder seus ícones em um período tão curto pode significar o fim de uma carreira.
mas para Nietzsche simbolizou uma grande virada em sua vida, mesmo que isso não queira dizer que tudo correu bem. Na verdade, as coisas começaram a ficar bem ruins. No ano de 1878, ele escreveu um livro chamado Humano Demasiado Humano, que além de falarmos sobre seu conteúdo, é importante destacar a forma que esse livro foi escrito. Nietzsche escreveu esse livro usando aforismos, e se você nunca ouviu essa palavra antes, não tem problema. Aforismo é uma frase curta que carrega um significado com ela. Por exemplo, um aforismo que usamos muito no nosso dia a dia é o tal pai, tal filho. É uma frase de 4 palavras, mas você sabe que quer dizer que uma pessoa é igual a outra, e por aí vai, né? Mas por que Nietzsche escreveu um livro assim? Além de uma escolha estética, foi uma necessidade por conta da sua saúde. No final da década de 1870, Nietzsche estava com uma saúde completamente debilitada, de forma que no ano de 1879, ele foi obrigado a pedir uma dispensa do cargo de professor na Universidade da Basileia. Com apenas 35 anos, o professor Nietzsche precisou se aposentar e se afastar da sala de aula. Da mesma forma que ele começou a ministrar suas aulas bem jovem, a sua aposentadoria também seguiu esse mesmo caminho. Por ter sido um professor muito importante para sua universidade, Nietzsche se aposenta com uma pensão pequena, mas suficiente para viver uma vida simples e ao mesmo tempo que permitia que ele pudesse viajar e conhecer outros lugares. A partir desse momento, sua saúde será uma de suas prioridades e os locais em que ele ficará serão escolhidos para dar a ele mais conforto. Por exemplo, naquele período, ainda se acreditava que o clima tinha uma grande influência na saúde das pessoas. Quando o inverno europeu apertava, o Nietzsche fugia para o sul, e quando o verão chegava, ele ia para os locais mais ao norte. Será nessa vida quase nômade que Nietzsche irá produzir boa parte das suas obras que são famosas e debatidas até hoje. Ainda escrevendo em aforismos, por conta da sua saúde debilitada, ele escreveu no ano de 1881 um livro chamado A Aurora, que inaugura um tema novo dentro de sua obra, o nacionalismo. Nesse período, a Alemanha estava passando por um processo de unificação, o que inclusive é um tema que tem um episódio aqui no História Meia Hora sobre a unificação alemã. Só que o Nietzsche era contra essa unificação, olha que doideira. Ele acreditava que o Estado não deveria conduzir esse processo, uma vez que apenas a cultura poderia levar o ser humano ao progresso. Dessa forma, Nietzsche passa a ser considerado um filósofo antinacionalista, postura que não era nada popular naquele período. No ano seguinte, ele escreve o livro A Gaia Ciência, e molecada, é aqui que Nietzsche começa a desenvolver melhor os seus estudos sobre as religiões, mais especificamente sobre a moral judaico-cristã. Uma coisa que aprenderemos com ele e com sua filosofia é que tudo deve ser questionado, inclusive aquilo que geralmente temos como natural, como para nós aqui do Ocidente é a religião cristã. Ao fazer uma crítica da religião e da moral cristã, a professora Scarlett Marton diz que ele não está atacando o cristianismo ou coisa assim, mas está principalmente falando sobre a hipocrisia humana. Para Nietzsche, quando uma pessoa está fazendo uma boa ação, essa ação nunca é genuinamente boa e desprendida de seus interesses. Muito pelo contrário. No fundo, nós queremos algo. Seja agradar alguém, seja ter a consciência tranquila ou algo assim. Nietzsche encarava a religiosidade como algo que era ruim, mas ao mesmo tempo que era bom, porque dava um senso de propósito para as pessoas. É como se alguém tivesse muito doente e precisasse de um remédio forte para sobreviver. Esse remédio, para outras pessoas, nada mais é do que um veneno. Então, Nietzsche trabalha com essa ideia muito interessante de que as duas coisas possam existir juntas, aquilo que é bom e aquilo que é mal. No ano de 1882, Nietzsche conhece duas pessoas muito importantes para sua vida, o psicólogo Paul Ree e a feminista russa Lou Andrea Salomé. O trio fez várias viagens pela Europa e Nietzsche se apaixonou pela Lou Salomé. Mas, infelizmente, o nosso querido bigodudo não foi correspondido. A maioria das biografias contam que ele tentou pedi-la em casamento 3 vezes e todas as vezes ele recebeu um não. Essa desilusão amorosa deixou Nietzsche arrasado e ele decidiu romper relações com seus amigos e voltou a morar sozinho. Foi nesse ano, depois de levar um pé na bunda, que ele começa a rascunhar um dos seus livros mais importantes, o grande e famoso Assim Falou Zaratustra. E eu tô puxando o saco do livro, falando que ele é grandioso, o maior de todos os tempos, porque é o meu livro favorito, assim, o livro da minha vida. Eu recomendo muito que você leia depois, porque eu acho que, cara, mudou minha vida mesmo.
Mas enfim, gente, vai ser a partir desse livro que provavelmente teremos uma das frases mais famosas e ao mesmo tempo mais mal interpretadas, que é Deus está morto. Muita gente, ao ouvir essa frase, pensa que Nietzsche decretou que a partir daquele momento Deus não existe mais ou morreu, mas definitivamente a parada não é essa. O que o Nietzsche quer dizer, na verdade, gente, é que a crença em um Deus ou em alguma coisa sempre foi algo fundamental para diversas sociedades. Só que a modernidade, o período em que ele estava vivendo, de transformações industriais, nascimento de novos países, impérios, era uma sociedade que não precisava mais da religião para estipular quais seriam os seus parâmetros, as suas regras, enfim, essas coisas. E é por isso que ele diz que Deus está morto, porque a modernidade não precisa mais dele. Só que isso vem acompanhado de um dilema, né? O que faremos agora? Se não existe um Deus que guia as minhas vontades e meus desejos, o que eu vou fazer? Por que eu vou levantar da cama? E vai ser a partir dessas reflexões que ele cria o conceito de super-homem, que basicamente é a ideia de que o ser humano agora precisa criar algo para se colocar no lugar de Deus, para dar sentido à nossa existência. O super-homem seria esse ser que fica depois do homem, que consegue ultrapassar o nosso instinto animal e consegue produzir a sua própria moral. Gente, é muito maneiro, é uma parada muito louca. E eu fiz um episódio pros apoiadores lá do Apoia-se sobre o Assim Falou Zaratustra, sobre esse livro de tão importante que ele é pra mim, tá ligado? Então se você quiser ouvir e aprender um pouco mais, sobre o que é isso, esses detalhes, esses pensamentos do Nietzsche, entra lá no Apoia-se, é só entrar lá, apoia.se/História em Meia Hora. Mas enfim, gente, entre os anos de 1886 e 1889, o Nietzsche vai passar a desenvolver os seus estudos sobre a moralidade, escrevendo importantes livros como O Anticristo, Crepúsculo dos Ídolos e Além do Bem e do Mal. Porém, será nesse mesmo período que os problemas da saúde do Nietzsche irão chegar a um nível muito complicado. Enquanto ele escrevia esses últimos livros que eu citei, o filósofo precisou lidar com graves problemas de dor de cabeça, associado a uma espécie de colapso mental que muitos afirmam ser um princípio de loucura. Existe até uma história, até meio famosa, que o Nietzsche chegou a conversar com um cavalo, tá ligado? Mas enfim, gente, a verdade é que a partir de 1889, ele ficará completamente impossibilitado de escrever e passará os próximos 11 anos em cima de uma cama, em estado praticamente vegetativo. Até o final de sua vida, sua irmã e mãe prestaram os cuidados necessários e Nietzsche veio a falecer no dia 25 de agosto do ano de 1900. Além desse final completamente triste, Nietzsche não pôde ver o sucesso que os seus textos estavam fazendo na Europa e também no mundo. Com sua morte, muitos de seus textos ficaram inacabados, e aquilo que foi publicado depois de 1900 contou com o trabalho da sua irmã para fazer com que todos nós tivéssemos acesso a essas obras. E isso é muito legal, mas tem um porém. A irmã de Nietzsche não curtia muito essa parada de judeu na Alemanha. E falando a real pra vocês, a irmã e o cunhado de Nietzsche eram bem antissemitas e, de certa forma, passaram um pouco dessa ideia nos textos que eles editaram após a morte do filósofo. Tanto que, por muitos e muitos anos, Nietzsche foi considerado por muitos um filósofo antissemita. E apenas com o trabalho de alguns pesquisadores mais sérios que revisitaram as suas obras e sua biografia, podemos afirmar que isso não é realidade. A gente afirma que não tem nada a ver com Nietzsche em si, apenas com a sua família. E além dessa polêmica, por ter falado bastante sobre a moral cristã e sobre a morte de Deus, Nietzsche é considerado um filósofo do ateísmo ou algo do tipo. O que eu quero dizer contando essas coisas pra vocês é que, independentemente do autor que estamos estudando, para qualquer opinião ou debate a ser feito, precisamos ler aquilo que o autor escreveu. Claro que é muito bom aprender com quem já leu e ensina sobre o Nietzsche ou qualquer outro autor, mas você só vai descobrir o pensamento de uma pessoa se você ler o que ela escreveu. Fazendo isso, nós corremos menos risco de chamar alguém de antissemita injustamente, né? Mas enfim, pessoal, talvez uma das tarefas mais difíceis que temos ao falar de Nietzsche é tentar encontrar qual é a sua linha de pensamento ou linha de trabalho. Como vimos, por conta de sua trajetória de vida e de sua personalidade, Nietzsche foi um cara que trabalhou demais e fez muitas críticas, mas não só porque era legal sair criticando todo mundo, mas é como diz a professora Scarlett Marton, uma das maiores especialistas em Nietzsche, abre aspas, ele foi um filósofo da suspeita. Ele nos ensina a suspeitar das nossas crenças, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, das nossas convicções, de tudo aquilo que a gente acredita. Ele levava isso tão a sério que duvidava de si mesmo.
Diferentemente de outros filósofos que afirmavam e criavam teses, Nietzsche duvidava. Fecha aspas. Gente, inclusive, se vocês querem aprender mais sobre Nietzsche, quer ler sobre o cara, vocês precisam conhecer o trabalho da professora Scarlett. É sério, gente, vocês não vão se arrepender e disso você não precisa duvidar. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Eu gosto muito de falar de Nietzsche, filosofia é um bagulho que eu me amarro. Quem sabe um dia eu não faço uma faculdade de filosofia, que é um sonho que eu tenho aí. Então me dá uma ajuda aí, quebra esse galho aí, faz esse podcast conhecer muita gente e espalha esse episódio, por favor. Isso ajuda muito o meu trabalho. Sei lá, posta nos stories, por exemplo, marca lá, @História em Meia Hora, ou posta no Twitter e marca lá também, @H30podcast lá no Twitter. E ó, gente, se você gosta do meu trabalho, se você gosta do História em Meia Hora e quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo ainda, quer mais episódio, mais coisa, dá uma passada lá no Apoia-se, não se esquece, apoia.se/História em Meia Hora. E novamente, eu tenho outro podcast, o História pros Brother, ouve lá depois que eu acho que você vai curtir, tá bom? Não se esquece de me seguir nas redes sociais, é @Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram. E é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, e valeu!